Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 9 do curso de Cálculo 2. Na aula de hoje a gente vai falar sobre frações parciais. As frações parciais são um método para resolver integrais. Da mesma maneira que a gente viu a integração por partes, vimos as substituições trigonométricas, as integrais trigonométricas e hoje o último método de integração que a gente vai ver são as frações parciais. O nosso objetivo hoje é calcular algumas integrais do seguinte tipo. Então, na aula de hoje a gente vai calcular a integral de p de x dividido por q de x dx, onde p e q são polinômios. Então, onde p e q são polinômios. Beleza? Então, as frações parciais, elas são extremamente úteis para calcular a integral desse tipo, onde a gente tem uma divisão de polinômios. Beleza? Para começar a aula de hoje, como um ponto de partida, vamos observar o seguinte. Note que 2. Vamos fazer umas contas aqui, que são bem simples. Então, 2 dividido por x menos 1, menos 1 dividido por x mais 2. Bem, se a gente faz essas contas aqui, para calcular essa diferença de frações, a gente viu no ensino fundamental que a gente precisa igualar os denominadores. Então, fazendo as contas aqui, a gente vai obter 2 vezes x mais 2 menos 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1 x mais 2. Então, quando a gente calcula essa diferença de frações, a gente obtém esse cara aqui. Simplificando os camaradas aqui, a gente vai ter 2x menos x. Então, no numerador, a gente vai ter x mais 5. Enquanto que no denominador, se a gente fizer calcular esse produto aqui, a gente vai obter x ao quadrado menos, ou melhor, mais x, e agora sim, menos 2. Beleza? Então, quando a gente calcula 2 dividido por x menos 1, menos 1 dividido por x mais 2, a gente obtém essa fração aqui. Logo, pessoal, o que a gente pode ver com isso? Logo, a gente tem que a integral de x mais 5 dividido por x ao quadrado mais x menos 2 dx, esse cara é igual à integral de quem? De 2 dividido por x menos 1 menos 1 dividido por x mais 2. Então, aqui, essa integral é igual à integral de 2 dividido por x menos 1 menos 1 dividido por x mais 2 dx. Beleza? Essa integral aqui a gente pode dividir ela em duas. Então, a gente vai ter 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 dx menos a integral de 1 dividido por x mais 2 dx. Tá bom? Bem, essa integral aqui a gente sabe calcular. Basta fazer u igual a x menos 1. Vamos fazer essa substituição e a gente calcula essa integral aqui. Essa outra integral a gente também sabe calcular. Da mesma maneira, para calcular essa integral, a gente vai fazer a substituição u igual a x mais 2. Então, calculando essas duas integrais, a gente obtém 2 vezes o logaritmo natural do módulo de x menos 1 menos o logaritmo natural do módulo de x mais 2 mais uma constante c.
Então, a integral de x mais 5 dividido por x ao quadrado mais x menos 2 é 2 vezes o logaritmo natural de x menos 1 menos o logaritmo natural de x mais 2 mais c. Qual foi o truque que a gente usou para calcular essa integral? A gente pegou o nosso integrando, a gente pegou essa fração aqui e dividiu ela em duas frações mais simples. Então, a gente pegou uma fração complicada entre polinômios e dividiu ela em duas frações mais simples. Então, a ideia é dividir a fração P sobre x dividido por qx em frações mais simples. Então, a gente vai dividir essa fração na soma como a soma de frações mais simples. Beleza, pessoal? Igual a gente fez. A gente pegou uma fração complicada, que a princípio a gente não sabia calcular a integral, e dividimos ela como sendo duas outras frações bem mais simples e que a gente, dessa vez sim, sabemos calcular as integrais. Beleza? Uma observação. Bem, como vocês já devem imaginar, na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre a divisão de polinômios. Então, vai ser um pré-requisito para essa aula saber dividir polinômios. Então, observação para a aula de hoje. Um pré-requisito é saber dividir polinômios. Tá bom, pessoal? Para quem nunca viu isso na vida, para quem não sabe como fazer para dividir polinômios, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um outro vídeo onde um professor ensina a divisão de polinômios. É bem simples, é muito parecido com a divisão de números. Então, para quem nunca viu, quem não sabe como que faz para dividir dois polinômios, eu recomendo que pare esse vídeo nosso agora, vá lá, assista essa outra aula, ela é rapidinha, é realmente bem simples, e depois volte aqui para a gente poder continuar, tá bom? Porque hoje a gente vai usar bastante a divisão de polinômios, beleza? Qual vai ser o nosso primeiro passo, então? Bem, antes, só para fixar a notação, um polinômio é uma função do tipo f de x igual a n x elevado a n mais a1 x elevado a 1 mais a 0. Então, um polinômio é uma função desse tipo. Ela é a soma de monômios. Beleza? Só para relembrar. Onde esse AN ele é diferente de zero. Ou seja, o coeficiente do grau mais alto é diferente de zero. Onde AN é diferente de zero. Tá bom? O número n vai ser chamado de grau do polinômio. O número n é chamado de grau do polinômio. E denotado
por GR de f. Então, o grau do polinômio, ele é o expoente mais alto, tá bom? Então, exemplos, bem, isso aqui acho que não é novidade para ninguém, mas não custa colocar. Exemplo, se a gente tem o polinômio f de x igual a 2x² mais x menos 1, o grau de f é 2. Mas se a gente tem f de x igual a 3x a décima mais x, o grau é o expoente mais alto. Então, nesse caso, o grau de f é 10. Tá bom? Então, essa é a definição de graus. Então, vamos voltar ao nosso problema inicial. Como calcular essa integral aqui? Então, como calcular a integral de p de x dividido por q de x dx? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. E para responder essa pergunta, para calcular essa integral, a gente tem um passo a passo. Beleza? Então, para calcular essa integral aqui, a gente tem um passo a passo a seguir e tudo vai dar certo. Quais são esses passos? Bem, passo 1. Para a gente calcular essa integral, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: se o grau de P é maior ou igual que o grau de Q, então fazemos a divisão de P por Q. De P por Q. Ou seja, quando a gente pega o nosso polinômio P e divide pelo polinômio Q, como vocês viram no link que eu deixei, a divisão de P por Q vai dar um outro polinômio, um polinômio S, e vai sobrar um resto R. Tá bom? Então, a divisão de P por Q vai dar um valor S e vai sobrar um resto R. Então, a gente tem que o nosso P de x é igual a Q de x vezes S de x mais R de x. É a mesma coisa da divisão de números, pessoal. Então, por exemplo, se eu vou dividir, deixa eu posicionar isso aqui melhor, beleza? Então, aqui, se eu vou dividir 9 por 4, bem, 9 dividido por 4 dá 2 e sobra 1. Ou seja, a gente tem que 9 é 4 vezes 2 mais 1. Aqui é a mesma ideia. Se a gente divide P por Q, a gente vai ter um outro polinômio, S, e um resto R. Então, nosso polinômio P é igual a Q vezes S mais o resto. O P de x é Q de x vezes S de x mais R de x. Tá bom? Então, o que a gente tem, pessoal? Opa. Logo, a integral de P dividido por Q dx é igual
a integral. Quem é P? P vai ser Q vezes S mais R. Então, aqui a gente tem a integral de Q de x vezes S de x mais R de x, tudo isso dividido por Q de x dx. Então, a gente pega essa nossa integral. Bem, a gente pode simplificar esse Q com esse, e a gente obtém a integral de S de x mais R de x. Bem, o R eu não consigo dividir, dividido por Q de x dx. Um fato curioso e interessante é que quando a gente faz essa divisão, o grau de R ele é sempre menor que o grau de Q. Por quê? Porque se o grau de R não fosse menor que o grau de Q, a gente poderia continuar dividindo. Mas se a gente não pode dividir mais, se a gente obteve um resto, então com certeza o grau dele é menor que o grau de Q. Tá bom? Então, aqui, quando a gente divide dessa maneira, a gente vai ter um polinômio S mais uma fração onde o numerador possui grau menor que o denominador. Então, a gente divide essa integral em duas. A gente tem a integral de S de x dx mais a integral de R de x dividido por Q de x dx. Tá bom? Então, essa primeira integral a gente já sabe calcular. Então, essa primeira integral já sabemos calcular. Ela é a integral de um polinômio. Não tem nenhum segredo. É a integral mais simples. Integral de um polinômio. Essa segunda integral a gente não sabe calcular. E é com ela que a gente vai trabalhar agora. Então, no decorrer da aula, a gente vai sempre trabalhar com o grau do numerador menor que o grau do denominador. Tá bom? Então, no decorrer da aula, vamos trabalhar com a integral de R de x dividido por Q de x dx, onde o grau de R é estritamente menor que o grau de Q. Beleza? Então, o que a gente fez nesse primeiro passo? Se o grau de P for maior ou igual que o grau de Q, a gente faz a divisão de polinômios e a gente vai dividir a nossa integral em duas. Uma integral de polinômio, que a gente já sabe calcular, e outra integral de uma fração de polinômios, onde o numerador ele possui grau estritamente menor que o denominador. Beleza? Se o grau da P já for estritamente menor que o grau da Q, então você não precisa fazer nada desse processo, porque o seu S vai ser zero. Então, se o seu grau da P for menor que o grau da Q, P vai ser igual a R, e vocês já começam diretamente do passo 2. Então, passo 2. Qual é a nossa ideia aqui agora? A gente quer calcular a integral de R de x dividido por Q de x dx. A nossa ideia agora é fatorar o polinômio Q de x. Então, vamos fatorar Q de x em fatores lineares ou seja, fatores do tipo ax mais b e
fatores quadráticos irredutíveis. Irredutíveis. O que são fatores quadráticos irredutíveis? São fatores do tipo ax quadrado, ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero com a diferente de zero e b ao quadrado menos 4ac negativo. Ou seja, a gente vai dividir eles em fatores lineares e equações do primeiro grau e equações do segundo grau com determinante negativo. Essa divisão sempre é possível. Então, tal divisão, tal fatoração sempre é possível. Beleza? Então, qual que é a nossa ideia aqui, pessoal? A gente vai escrever o nosso polinômio q de x. O que significa dizer que eu estou fatorando ele? Significa dizer que eu estou escrevendo ele como sendo o produto de fatores lineares. Então, caras do tipo AI, A1, x mais B1, elevado a um certo expoente R1, vezes AN x mais Bn elevado a Rn vezes fatores. Então, a gente tem fatores lineares e fatores quadráticos. Então, os fatores quadráticos, a gente vai ter Q1 x ao quadrado mais P1 x mais R1 elevado, R1 não, porque R a gente já está usando para o expoente ali, mais O1 elevado por S1 vezes um QM elevado a x ao quadrado mais um PMX mais um OM vezes S elevado a N. Beleza? Então, quando eu digo que a gente está fatorando o nosso polinômio Q, que é o denominador, em fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis, então eu estou dizendo que a gente pode escrever o nosso Q como sendo o produto de polinômios do primeiro grau com algum expoente, então algum expoente R, e polinômios do segundo grau irredutíveis, ou seja, com determinante de menor que zero, estritamente menor que zero, e aqui expoentes quaisquer, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse passo 1 e o passo 2. Bem, vamos supor que a gente tenha a integral de quem? De x ao cubo menos 1 dividido por... não, vamos aumentar o grau desse polinômio. X à quinta menos 1 dividido por... deixa eu ver aqui. Um número bom para a gente dividir esse polinômio é x à quarta menos 1 dx. Então, vamos supor que a gente quer calcular essa integral. Bem, o nosso primeiro passo
o nosso passo 1 é o seguinte: o grau do polinômio de cima é maior que o grau do polinômio de baixo. Então, a gente faz a divisão. Então, no passo 1, a gente vai fazer a divisão dos polinômios. Então, a gente vai dividir x à quinta menos 1 por x à quarta menos 1. Então, x à quinta menos 1 dividido por x à quarta menos 1. Se vocês viram lá a aulinha que eu sugeri, bem, divisão de x à quinta por x à quarta dá x. Então, aqui a gente tem menos x à quinta mais 1, na verdade, mais x. Então, esse dividido por esse dá x. X vezes x à quarta menos x. X vezes x à quarta, x à quinta, coloca aqui invertendo o sinal. X vezes menos 1, menos x, coloca aqui invertendo o sinal. Soma tudo, a gente tem x menos 1. Aqui, o grau é menor do que o da nossa divisão. Então, a gente tem que... Então, a gente tem S de x igual a x e R de x igual a x menos 1. A gente para a divisão aqui porque o grau do resto é menor do que o grau do nosso divisor. Beleza? Logo, do passo 1, vai seguir que a integral de x à quinta menos 1 dividido por x à quarta menos 1 dx é igual à integral de S de x, que é x, dx, mais a integral do resto dividido pelo quociente. Então, de x menos 1 dividido por x à quarta menos 1 dx. Então, a gente pega a nossa integral e divide ela em duas. Uma é a integral de um polinômio, a gente sabe calcular. Nesse caso, ficou muito fácil, é a integral de x. E a outra integral que a gente ainda não sabe calcular, mas vamos trabalhar nela, tá bom? Então, no passo 2, o que a gente faz? No passo 2, a gente vai fatorar o denominador. Então, a nossa ideia aqui agora é fatorar o denominador. Fatoramos x à quarta menos 1. Como a gente faz isso? Bem, fatorar um polinômio, em geral, não é uma tarefa fácil. Como a gente faz para fatorar um polinômio? Bem, a ideia aqui é a seguinte: você conhece alguma raiz desse polinômio? Se você conhecer alguma raiz desse polinômio, facilita. Nesse caso, a gente conhece. Então, a gente vai fatorar o polinômio q de x. Então, a gente vai fatorar o polinômio q de x igual a x à quarta menos 1. Como a gente vai fazer para fatorar? Bem, fatorar não é fácil, facilita se a gente souber uma raiz. Então, para isso, a gente observa o seguinte: nesse caso, x igual a 1 é uma raiz do nosso polinômio. Então, x igual a 1 é uma raiz do polinômio. Assim, se a gente dividir q de x por x menos a raiz, então, dividindo o nosso polinômio por x menos a raiz, que nesse caso é 1, a gente vai obter obrigatoriamente resto zero. Então, se a gente fizer x à quarta dividido por x menos 1, a gente vai ter x à quarta dividido por x, dá x ao cubo. Então, multiplica, inverte o sinal. Multiplica, inverte o sinal. Faz a soma. Esse cara cancela com esse. Então,
x ao cubo menos 1. Dividindo x ao cubo por x, a gente vai ter x ao quadrado. Multiplica, inverte o sinal. Multiplica, inverte o sinal. Aqui agora, soma. A gente vai obter x ao quadrado menos 1. Dividindo x ao quadrado por x, a gente vai ter x. Novamente, multiplica, inverte o sinal. Multiplica, inverte o sinal. A gente obtém x menos 1, x dividido por x dá 1. E novamente, multiplica, inverte o sinal, menos x. Multiplica, inverte o sinal, mais 1. E aqui a gente obtém resto zero. Então, pessoal, sempre que você dividir, se você sabe... então vou colocar aqui uma observação. Observação. Se Q de um número qualquer, R, é zero, então a divisão de Q de x por x menos R possui resto zero. A gente utiliza esse fato para poder fatorar polinômios. Por que a gente utiliza esse fato para poder fatorar polinômios? Pelo seguinte, pessoal. Bem, a gente viu aqui que x à quarta menos 1 dividido por x menos 1 é igual a esse camarada aqui, esse polinômio do terceiro grau. Logo, a gente tem que o nosso Q de x, que é x à quarta menos 1, vai ser igual a x menos 1 vezes aquele resultado que a gente obteve na divisão, mais o resto, só que o resto é zero. Então aqui a gente já começou a fatorar o nosso polinômio. A gente já tem um fator linear aqui, vezes um cara de grau 3. Beleza? Bem, fatorando. Agora, o que a gente precisa? Agora a gente precisa continuar fatorando. Então agora a gente vai fatorar esse cara aqui. Porque lembrem, a gente quer escrever Q como sendo produto de polinômios do primeiro grau e polinômios do segundo grau irredutíveis. Aqui a gente tem um polinômio do terceiro grau. Então a gente não para, a gente continua fatorando. Então, seja Q' de x, ou melhor, Q2 de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, a gente tem que Q2 de menos 1 é zero, então uma raiz desse polinômio é menos 1. Logo, a gente pode fazer a divisão de Q2 por x menos menos 1. Então, Q2 a gente divide por x menos a raiz, que nesse caso é menos 1. Então, x menos menos 1, que dá x mais 1. E a gente faz essa divisão aqui. Vou tentar fazer ela um pouco mais rápido. Então, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, multiplica e inverte o sinal, então menos x ao cubo, menos x ao quadrado, esse cancela com esse cancela com esse, a gente já obtém ali x mais 1, então aqui a gente tem x mais 1, x dividido por x dá 1, então multiplica e inverte o sinal, menos x, menos 1, somando dá 0. Logo, então, assim, a gente tem que o Q2 de x vai ser igual a x mais 1
que é um fator linear, vezes o resultado que a gente obteve, x ao quadrado mais 1, que é o nosso quociente, mais o resto, que é zero. Aqui a gente tem um fator linear, um polinômio de grau 1, e um fator quadrático, que é um polinômio de grau 2, só que esse polinômio aqui ele é irredutível. Se vocês calculam o determinante dele, ele é menor que zero. Portanto, o que a gente tem? A gente tem que o nosso polinômio q de x, que era x à quarta menos 1, ele é igual a x menos 1 vezes o q2 de x. Então aqui a gente tem x menos 1 vezes o q2 de x, mais o q2 de x, ele é x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1. Essa aqui, pessoal, é o passo 2, ele é o passo mais difícil do método das frações parciais. Por quê? Porque fatorar um polinômio nem sempre é fácil. Na maioria das vezes, se você tiver que fatorar um polinômio, você tem que obter raízes desse polinômio. Então, a maneira que você faz na prática para fatorar um polinômio é obter raízes desse polinômio. Ah, eu tenho um polinômio de grau 2. Bem, se você tem um polinômio de grau 2, você usa a fórmula de Bhaskara, acha soluções e você fatora ele facinho. Se você tem um polinômio maior, de grau maior do que 2, fatorar, obter as soluções dele não é simples, então fatorar não é uma coisa simples. Em geral, os exercícios, quando você tiver, os exercícios ou já vão te dar esse polinômio fatorado, ou vão te dar uma forma de fatorar esse polinômio. Então, ou eles já vão te dar uma raiz para você começar a fatoração, e aí já vai simplificando, ou eles vão te dar alguma coisa para você poder utilizar na fatoração, porque o passo 2, ele é o passo mais complicado do método das frações parciais. Mas, tendo feito essa fatoração, que nem a gente obteve aqui, calcular a integral é fácil. A gente vai agora para o passo 3. Então, o passo 3, a gente vai avaliar essa fatoração. Então, a gente vai ver de que tipo é essa fatoração. Tá bom? Então, no passo 3, se q de x só possuir fatores lineares não repetidos, então a gente pode escrever o q de x. Então, se ele só possui fatores lineares não repetidos, a gente tem que o q de x, ele vai ser um produto de caras da forma A1x mais B1. Quem é o expoente? O expoente é 1 porque ele não possui fatores repetidos. Se eu tivesse um expoente 2, esse fator aqui ele ia ser repetido duas vezes. Então, A1x B1 vezes ANx BN. Então, se a gente só possui fatores lineares não repetidos, o nosso polinômio q de x vai ser dessa maneira aqui. Onde? Bem, se esses fatores não são repetidos, a gente vai ter que o BI dividido por AI vai ser diferente de BJ dividido por AJ para todo I diferente de J. Então, se você, o I e o J variando de 1 até N, se você tomar I diferente de J, então você pode saber que o BI dividido por AI vai ser diferente do BJ dividido por AJ, tá bom? Nesse caso, pessoal, então, neste caso, onde a gente só possui QX, só possui fatores lineares não repetidos, podemos escrever R de x dividido por Q de x como sendo A dividido A1 dividido por A1x mais B1
mais A2 dividido por A2x mais B2 mais AN dividido por ANzinho x mais BNzinho. Tá bom? Então, pessoal, se a gente tem apenas fatores lineares não repetidos no nosso denominador, a gente já conhece os fatores, porque no passo 2 a gente calculou eles. Então, se todos os fatores são lineares e não são repetidos, então a gente pode escrever o nosso integrando como sendo essa soma de frações aqui, beleza? Onde o QX vai ter essa cara e cada um desses A maiúsculos são constantes. Onde A1 até o AN são constantes. Tá bom? Como a gente faz isso? Bem, por exemplo, se Q de x é igual a x vezes 2x menos 1 vezes x mais 2 e o R de x é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x menos 1. O Q está fatorado, porque a gente fatorou ele no passo 2. O R não está fatorado, porque a gente de fato não precisa fatorar ele. Então, se a gente tem esses dois caras, a gente observa que o Q ele só possui fatores lineares, o fator x, o fator 2x menos 1, o fator x mais 2. Esses fatores lineares não são repetidos, então a gente não tem fatores lineares repetidos. Se a gente fizer essa comparação aqui, BI dividido por AI, em todos os casos, vai ser diferente dos outros caras, do BJ dividido por AJ, para qualquer I e qualquer J. Então, a gente pode escrever a nossa fração Rx dividido por Qx dessa maneira. Como a gente faz? Bem, então, a gente vai escrever R de x dividido por Qx como sendo A1 dividido pelo primeiro fator linear, que é x, mais A2 dividido pelo segundo fator linear, que é 2x menos 1, mais A3 dividido pelo terceiro fator linear, que é x mais 2. E agora o que a gente faz? Bem, a gente quer encontrar A1, A2 e A3. O R de x, a gente já sabe quem é. O R de x, ele é x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, aqui, R de x é x ao quadrado mais 2x menos 1. O Q de x, a gente também conhece. Ele é x que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2. E desse outro lado, bem, a gente vai fazer os denominadores comuns, fazer essa soma de frações, e a gente vai ter A1, que multiplica 2x menos 1, que multiplica x mais 2, mais A2 vezes x mais 2, mais o A3 vezes x vezes 2x menos 1. Então, A3 vezes x vezes x 2x menos 1. Tá bom, pessoal? E aqui a gente realizou a soma das frações, a gente deixou todos com o mesmo
denominador. Então, de cá para cá, eu realizei a soma das frações, como a gente já está cansado de saber. Beleza? Então, eu posso cortar os denominadores, eu tenho o mesmo denominador dos dois lados, então eu corto ele de cá, corto ele de cá, e a gente obtém que, desse lado, x ao quadrado mais 2x menos 1 é igual... Bem, se a gente fizer as contas desse outro lado aqui, então se a gente fizer a multiplicação desse outro lado, a gente vai obter 2a mais b mais 2c. Opa, c não, gente. De onde eu estou tirando b e c? Então, 2a1 mais a2 mais 2a3 x ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou fazendo essas multiplicações aqui de cima. Estou fazendo as distributivas aqui. Eu vou escrever isso como sendo 2a1 mais a2 mais 2a3 x ao quadrado mais 3a1 mais 2a2 mais a3x, na verdade aqui menos a3x, e isso tudo menos 2a. Então, eu peguei esse numerador aqui, pessoal, e fiz as contas. Então, A1 vezes 2x dá 2x. A1 vezes x dá 2A1x quadrado. Então, aqui eu tenho 2A1x quadrado. A1 vezes 2x dá 2A1x vezes 2, eu vou ter 4A1x. Mas aqui eu tenho A1 vezes menos 1, menos A1 vezes x, menos A1x. Então, simplificando, a gente vai ter 3A1 vezes x. E isso eu vou fazendo as contas para todo mundo aqui. Beleza, pessoal? Então, a gente obtém essa coisa aqui, essa igualdade. E a gente já sabe que dois polinômios são iguais se os coeficientes são iguais. Então, dois polinômios são iguais quando os coeficientes são iguais. Beleza? Logo, bem, se aqui a gente tem que dois polinômios são iguais, esse polinômio de segundo grau aqui é igual a esse polinômio de segundo grau aqui, a gente tem que os coeficientes devem ser iguais. Então, o coeficiente de x ao quadrado aqui é 1. Aqui ele é esse camarada que está entre parênteses. Então, 2a1 mais a2 mais 2a3 é igual a 1. Agora, o coeficiente de x desse lado deve ser igual ao coeficiente de x desse lado. Logo, 3a1 mais 2a2 menos a3 vai ser igual a 2. E, por último, o coeficiente que está sozinho desse lado é igual ao do outro lado. Então, a gente tem que menos 2a1 menos 2a1 é igual a menos 1. E com isso a gente obtém um sistema. Então, para encontrar A1, A2 e A3, basta resolver esse sisteminha aqui. Um sistema linear, fácil de resolver. Então, para encontrar A1, A2 e A3, basta resolver esse sistema linear.
basta resolver o sistema linear. Tá bom, pessoal? E aí, bem, resolvendo esse sistema, eu não vou fazer as contas aqui, mas se a gente resolve esse sistema, a gente vai obter A1 igual a meio. Esse é fácil, porque a gente obtém aqui da última equação que o A1 vai ser meio. Os outros caras, a gente tem A2 igual a 1/5 e o A3 igual a menos 1/10. Então, se você resolver esse sistema, você vai obter os valores de A1, A2 e A3. Logo, pessoal, bem, se a gente já sabe quem é A1, A2 e A3, a gente já tem que R de x sobre Q de x, nesse nosso caso, R de x sobre Q de x, ele é igual a A1 dividido por x, mais A2 dividido por 2x menos 1, mais A3 dividido por x mais 2. Com esses valores que a gente obteve para A1, A2 e A3, a gente vê que R de x dividido por Q de x vai ser igual a meio vezes 1 sobre x, mais 1/5 vezes 1 sobre 2x menos 1, menos 1/10 vezes 1 sobre x mais 2. Beleza, pessoal? Então a gente sempre consegue, se o nosso Q só possui fatores lineares não repetidos, então a gente sempre consegue escrever R de x dividido por QX como sendo uma soma de frações desse tipo, onde os denominadores são justamente os fatores lineares do Q. Como a gente faz isso? Bem, num método parecido com esse do exemplo. A gente coloca A1, A2, A3, até o AN, quantos fatores lineares o Q tiver, e aí a gente vai acabar obtendo um sisteminha de N equações e N variáveis para resolver. Resolvendo esse sistema, a gente encontra quem vão ser A1, A2, A3 até o AN. Beleza? E agora, o que a gente faz? Bem, aqui a gente encerra o exemplo. Então aqui a gente encerra o exemplo. Mas se a gente escreve, ainda no passo 3, se a gente escreve o R de x e dividido por QX dessa maneira, o que a gente tem? A gente tem que a integral de R de x, QX dx é a integral desse camarada que está do lado direito. Então, a integral, por fim, a integral de QX, de R de x dividido por Q de x, dx é igual a A1 vezes a integral de 1 sobre A1x mais B1 dx mais até AN vezes a integral de 1 sobre ANX mais BN dx. Então a gente pegou a nossa integral do começo, que era uma integral complicada. A princípio, esse R e esse Q a gente não podem ser extremamente grandes. A única condição é que Q só possua fatores lineares não repetidos, e a gente escreve ele como sendo uma soma de integrais mais simples. E essas integrais simples a gente consegue resolver. Então, a gente tem que a integral de 1 dividido por A1x mais B1 dx, esse cara, ele é igual a 1 dividido
por A1 vezes ln de A1x mais B1. Então, pessoal, a integral desse cara é fácil calcular e a gente vai ver que ela é igual a esse camarada aqui. Beleza? E daqui para cá o que a gente fez? Basta fazer daqui para cá, basta fazer U igual a A1x mais B1 e utilizar a regra da substituição. Então, se você fizer isso, você obtém essa integral. Então, a gente consegue calcular cada uma dessas integrais. Logo, se Q só possui fatores lineares não repetidos, a gente consegue calcular a integral de r de x dividido por qx. Beleza? Simples e fácil. Certo, pessoal? Só que, bem, esse é um caso. O caso onde o Q só possui fatores lineares não repetidos. Mas a gente pode ter o caso onde Q possui fatores lineares repetidos. Então, o passo 4. Se você fizer o passo 3, você não vai fazer o passo 4. E ele diz pra gente que se Q possui apenas fatores lineares com alguns deles repetidos, então o nosso Q de x, bem, ele continua tendo apenas fatores lineares, então a gente vai continuar tendo A1x mais B1, só que agora podem aparecer expoentes aqui, tipo 1R1 vezes 1A2x mais B2 elevado a 1R2, tananã, 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 até um ANX mais BN elevado a Rn. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, se os fatores lineares puderem ser repetidos, a gente vai ter essa cara para o polinômio Qx. E como que a gente procede aqui, pessoal? Então, se o R1 ele é maior que 1, ou seja, se esse fator aqui ele está repetido, a gente vem aqui nessa equação, nessa equação aqui, que eu vou chamar de equação asterisco, ao invés de utilizar apenas A1 dividido por A1 maiúsculo dividido por A1x mais B1, a gente vai utilizar a seguinte soma. Então, se R é maior que 1, então, em asterisco, naquela equação lá de cima, ao invés de usar apenas A1 dividido por A1x mais B1, utilizamos então, se o expoente desse fator linear ele é maior que 1, naquela equação lá de cima, a gente vai escrever um termo para cada grau do expoente. Então, a gente vai utilizar B1 sobre A1x mais B1 mais
B2 A1x mais B1 ao quadrado mais BR1 dividido por A1x mais B1 elevado a R1. Então, pessoal, a ideia aqui no passo 4 é bem parecida com o passo 3. A gente vai escrever o nosso integrando como sendo uma soma de frações mais simples. Só que no passo 1, como os fatores lineares eles não eram repetidos, então para cada fator a gente tinha um carinha aqui na soma. Então, para esse fator, a gente tem aqui na soma um único carinha. Para esse fator, a gente tem aqui na soma um único carinha. Porém, quando os fatores lineares são repetidos, então para um mesmo fator eu vou ter vários caras naquela soma. Então, nesse caso aqui, para um fator só, que é repetido, eu vou ter vários caras naquela soma. Beleza? Então agora não é uma fraçãozinha para cada fator linear. Agora são várias frações para cada fator linear. Quantas frações? O grau a quantidade de vezes que esse fator se repete, ou seja, o expoente que ele possui. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Então, por exemplo, tá bom, pessoal? Deixa eu achar aqui o meu exemplo. Tá. Seja R de x igual a x. Tá? Cadê? Assim, R de x igual a x e Q de x igual a x menos 1 ao quadrado, x mais 1. Então aqui eu já tenho a fatoração do Q, eu já vejo que ele possui apenas fatores lineares, x menos 1, x mais 1, só que um dos fatores lineares ele é repetido. Então aqui a gente tem Q de x igual a x menos 1 ao quadrado. Esse fator x menos 1 ele é repetido, ele aparece duas vezes. Tá bom? Então, o que a gente tem? A gente vai ter que R de x dividido por Q de x é igual a... Para o fator que tem expoente 2, vão aparecer dois caras aqui na soma. Então, A1 dividido por x menos 1 elevado a 1, mais A2 dividido por x menos 1 ao quadrado. Se o expoente fosse 3, ia aparecer outro cara, A3 sobre x menos 1 elevado ao cubo, e assim quantos forem. No nosso caso, o expoente é 2, apareceram dois carinhas aqui na soma. Um com denominador normal e outro com denominador ao quadrado. E, bem, o segundo fator linear, ele tem expoente 1, então ele aparece apenas uma vez aqui, como o A3 dividido por x mais 1. Agora, a gente vai proceder da mesma maneira que a gente fez no passo 3. Então, calculamos A1, A2 e A3 da mesma maneira do passo 3. Calculamos A1, A2 e A3 como no passo 3. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai calcular esses coeficientes como se fossem no passo 3. Então a gente vai escrever eles com o denominador comum e cancela o denominador comum desse lado. Vai ser o Q de x, então a gente cancela os denominadores. E aí a gente vai ter uma igualdade entre polinômios. E para esses polinômios serem iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Tá bom? Aqui só uma observação. Quando você for fazer
colocar aqui em denominadores comuns, não se esqueçam do seguinte: esse cara aqui, ele é igual a A1. Bem, aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. Então aqui eu vou ter A1 vezes x menos 1 ao quadrado. Seria ao quadrado. Mas, para que o denominador seja comum, a gente não precisa multiplicar ele por x menos 1 ao quadrado. A gente precisa multiplicar ele só por x menos 1. Em outras palavras, pessoal, eu acho que isso ficou confuso. O r de x dividido por q de x, ele é igual a A1 dividido por x menos 1. Eu quero fazer esse denominador aqui ser o quê? Então, se eu quero fazer esse denominador ser igual a q, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar ele por mais um x menos 1, porque aqui no q a gente tinha x menos 1 ao quadrado, então aqui a gente vai ter x menos 1 vezes x menos 1, vezes o x mais 1 que estava faltando. Então, se eu multipliquei embaixo por isso, eu multiplico em cima por isso também. Tá bom? Então, bem, é fazer a soma de frações aqui, igual os denominadores e soma os numeradores. Não tem segredo. Beleza? E aqui, obviamente, isso não é igual. Tem que continuar fazendo para o A2 e para o A3. Mas, de qualquer modo, isso é uma coisa simples. Logo, pessoal, quando a gente faz isso, então aqui encerro o exemplo, eu não vou fazer as contas, ficam para vocês. Então, quando a gente faz isso, pessoal, a gente obtém o seguinte: a soma, a integral de r de x sobre qx vai ser igual à integral desse cara aqui. Logo, a integral de r de x dividido por q de x dx, ele é quem? Ele é a soma das integrais desses caras aqui. Então, ele vai ser A1 vezes a integral, nesse exemplo nosso, A1 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais A2 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx, mais A3 vezes a integral de 1 sobre x mais 1. Então, mais A3 vezes a integral de 1 de x mais 1. Então, a gente pegou a nossa integral complicada e novamente escreveu ela como sendo integrais simples. Essa integral aqui a gente sabe resolver, é igual a gente fez no passo 3. Essa integral aqui a gente sabe resolver, é igual a gente fez no passo 3. Só que essa integral aqui pode ser complicada de se resolver. Então, esse camarada aqui pode ser complicado não, mas ele é diferente desse maneira aqui. Então, basta observar o seguinte: se você tiver que calcular a integral de 1 sobre a i x mais bi elevado a um certo r dx, bem, essa integral aqui, para calcular isso, com r maior que 1, se o r for 1 a gente já sabe, é o logaritmo natural, mas se o r for maior que 1, qual é essa integral? Essa integral aqui vai ser 1 dividido por A1 vezes 1 vezes menos 1 dividido por R menos 1 vezes 1
dividido por AI x mais BI elevado a R menos 1. Tá bom, pessoal? Então, essa integral aqui, ela é igual a isso aqui. Beleza? Bem, para calcular essa integral não é difícil, basta fazer novamente a substituição U igual a AI x mais BI. Beleza? Então, voltando. Passo 4. Se Q possui apenas fatores lineares, com alguns deles repetidos, a estratégia é igual à do passo 3. Só que nessa equação asterisco, em vez de eu ter um fatorzinho de soma, uma parcela da soma para cada fator, aqui embaixo eu vou ter uma parcela da soma para cada expoente do fator. Então, se eu tenho um fator com expoente 2, então, se eu tenho um fator com expoente 2, aqui na soma ele vai ter duas parcelas. Se eu tenho um fator de expoente 1, na soma ele vai ter uma parcela. E calcular a integral desse cara é calcular as integrais do lado direito aqui dessa igualdade. Beleza? Para calcular essas integrais, bem, a primeira e a terceira integrais são simples, elas são logaritmo natural, como a gente viu lá no passo 3. A segunda integral, ela é diferente, mas ela também não é difícil. A integral de 1 dividido por AIx mais BI elevado a R dx vai ser igual a 1 sobre A1 vezes menos 1 dividido por R menos 1 vezes 1 dividido por AIx mais BI elevado a R menos 1. Tá bom, galera? Então, esse aqui é o nosso passo 4. Então, bem, você fez o passo 1, você simplificou a sua integral, agora você tem a integral de um polinômio e a integral de uma fração onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador. A integral do polinômio a gente sabe resolver, vamos calcular a integral dessa fração. Bem, primeiro passo, fatorar o denominador. Fatora o quê? Você vai fatorar ele em fatores lineares e fatores quadráticos irredutíveis. Se, após fazer a fatoração, você obter apenas fatores lineares não repetidos, você usa o passo 3. Se você obter apenas fatores lineares, mas alguns deles repetidos, você usa o passo 4. E agora, o passo 5 vai ser quando ele possui fatores quadráticos. Então, passo 5, se Q de x possui fatores quadráticos não repetidos, então, bem, se ele possui fatores quadráticos não repetidos, o nosso Q de x vai ser igual. Bem, eu estou falando que ele possui fatores quadráticos, não que ele possui apenas fatores quadráticos. Então, ele pode ter caras lineares. A gente pode ter aqui A1x mais B1 elevado a um R1 vezes o ANX mais BN elevado a um RN. Então, a gente pode ter aqui fatores lineares à vontade. A única restrição que a gente está impondo aqui é que os fatores quadráticos, eles são não repetidos. Então, se você tiver aqui um Q1x² mais P1x mais O1, então o expoente dele é 1, e isso vai acontecer para todos os fatores quadráticos. Você pode ter vários, mas todos eles possuem expoente igual a 1. Tá bom? Então, no passo 5, a gente vai estar tratando de expressões assim para o nosso Q de x. Beleza?
Nesse caso, pessoal, como que a gente vai proceder? Neste caso, para os fatores lineares, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez no passo 3 e no passo 4. Para os fatores lineares, procedemos como nos passos 3 e 4. Ou seja, para cada fator linear vão aparecer na soma aquelas frações. Então, por exemplo, para esse fator linear aqui, A1 vezes x mais B1 elevado a R1, vão aparecer essas parcelas aqui na soma, tá bom? E com isso a gente vai repetindo o processo para todos os fatores lineares. O nosso objetivo é escrever uma soma parecida com essa aqui. Então, para os fatores lineares a gente já sabe quem vai estar lá, quem são as parcelas. O que falta a gente saber é ir para o caso dos fatores quadráticos. Então, para cada fator quadrático, surge, para cada fator quadrático, temos uma parcela em asterisco do tipo. Então, se você tiver um fator quadrático QI x quadrado mais PIx mais OI, você vai ter uma parcela do tipo AX mais B dividido por esse fator quadrático. Tá bom, pessoal? Então aqui, lembrando, os fatores quadráticos não são repetidos, todos têm expoente 1, e para cada fator quadrático a gente vai ter uma parcelinha desse tipo aqui lá no na nossa expressão de Q de x, de R de x dividido por Q de x. Fica mais claro com um exemplo. Então, por exemplo, se R de x for igual a x e Q de x for igual a x menos 2 ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado mais 4. Então aqui a gente já tem a fatoração do Q, a gente tem fatores lineares, que inclusive são repetidos, mas não tem problema. O passo 5, ele só exige que os fatores quadráticos não sejam repetidos. E é o que a gente obtém aqui. Os fatores quadráticos não são repetidos. Logo, o que a gente vai ter? Logo, a gente tem que R de x dividido por Q de x vai ser igual a... Bem, aqui a gente tem um fator linear, então a gente vai proceder como a gente procedeu nos casos anteriores. Então, vão ser A1 sobre x menos 2, e como esse fator linear tem grau 2, vai surgir ainda um A2 dividido por x menos 2 ao quadrado. Mas, agora, para esse fator quadrático, vai surgir uma parcela dessa forma aqui. Então, para esse fator quadrático, a gente vai ter um A3x mais A4 dividido por x ao quadrado mais 1. E para esse fator quadrático, a gente vai ter um outro termo, que é A5x mais A6 dividido por x ao quadrado mais 4. Tá bom, pessoal? Então a gente escreve
o nosso polinômio, a nossa fração de polinômios, dessa maneira, como sendo uma soma de frações mais simples. E a integral? A integral, então, desse cara vai ser a soma das integrais desses caras aqui. Portanto, a gente tem que a integral de r de x dividido por q de x dx, nesse exemplo, vai ser a1 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx mais a2 vezes a integral de 1 sobre x menos 2 ao quadrado dx mais a3 vezes a integral de x dividido por x ao quadrado mais 1 dx mais a4 vezes a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx mais a5 vezes a integral de x sobre x ao quadrado mais 4 dx mais a6 vezes a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Então, a gente dividiu a nossa integral em 6 outras integrais, nesse exemplo, que são mais simples. A primeira integral a gente sabe calcular, a segunda integral a gente sabe calcular também. Para calcular a quarta integral e a sexta integral, a gente tem o seguinte. Então, para calcular estas integrais, temos que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, esse cara ele é igual a 1 dividido por a vezes tangente a menos 1, ou seja, o arco tangente de x sobre a, mais uma constante c, porque isso é uma integral indefinida. Tá bom? Então, aqui você usa essa regrinha de integração para calcular as integrais 4 e 6. Tá bom? E obviamente, pessoal, as constantes A1, A2, A3, A4, A5 e A6, elas são calculadas da mesma maneira. A gente coloca isso aqui, faz a soma dessas frações. Então, quando a gente soma as frações, elas vão estar num denominador comum. Esse denominador comum vai ser o Q, então a gente corta o denominador dos dois lados. Então, a gente tem que o r de x, que a gente já conhece, vai ser igual a um outro polinômio aqui. Mas, bem, dois polinômios são iguais se e somente se os coeficientes são iguais. Então, a gente monta um sistema. Nesse caso, vai ser um sistema de 6 equações e 6 incógnitas. Resolve esse sistema e aí a gente consegue o que a gente está querendo. Beleza? Então, pessoal, para calcular essas integrais, a gente utiliza esse fato aqui. Tá bom? E para calcular as integrais de x dividido por x ao quadrado mais 4, bem, para calcular essa integral, por outro lado, para calcular a integral de x dividido por x ao quadrado mais um número ao quadrado qualquer dx, basta a gente tomar a substituição u igual
ax ao quadrado. Então, se você utilizar essa substituição aqui, você consegue resolver essa integral. Por quê? Porque o seu du vai ser igual a 2x dx. Aqui você já tem um x, aqui você já tem um dx. Então, quando você faz essa substituição, vai aparecer um u aqui embaixo e aqui em cima você vai ter um du. Beleza? Então, nesse caso também é simples de resolver. O que pode acontecer aqui fora disso, pessoal? Então, bem, nesse exemplo, a gente obteve essas integrais aqui. Mas, em alguns casos, a gente pode ter integral de ax mais b dividido por ax quadrado mais bx mais c dx. Então, notem o seguinte, para utilizar essas regrinhas que eu passei aqui, bem, essa primeira aqui, o denominador tem que ser x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma obrigação. Essa vale se o denominador seu for x ao quadrado mais a ao quadrado. Para utilizar essa substituição aqui, você também precisa que o seu denominador seja x ao quadrado mais a ao quadrado. Só que em alguns momentos, os seus fatores quadráticos não vão ser desse tipo bonitinho. Aqui a gente tem x ao quadrado mais um número, x ao quadrado mais outro número. Em alguns momentos, o seu fator quadrático vai ser um cara bagunçado assim. Bem, se ele for um cara bagunçado assim, a gente completa quadrados. Então, nestes casos, a gente vai completar quadrados. Opa. Neste caso, completamos quadrados. Completar quadrados é uma coisa que a gente viu já no final da aula 7. Da aula 7? Não, da aula 8. Então, no final da aula 8, a gente aprendeu a completar quadrados. Assim, a gente pode escrever assim. O que a gente vai ter? Bem, ax ao quadrado mais bx mais c. Esse cara vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 4a mais c. Então, eu posso somar e subtrair b ao quadrado mais 4a. Então, esse primeiro camarada aqui, ele vai dar para a gente raiz de a ax mais b ao quadrado. Então, esses primeiros três termos são a raiz de a vezes x mais b ao quadrado. Tá bom? Aqui eu estou supondo que o a é positivo. Se o a for negativo, você tem que usar, na verdade, aqui o módulo. Tá bom? Menos, ou melhor, mais 4ac menos b ao quadrado dividido por 4a. Então, aqui a gente completou o quadrado. A gente reescreveu a nossa equação de segundo grau como sendo um cara ao quadrado mais um número. Logo, a gente tem que a integral de ax mais b dividido por ax ao quadrado mais bx mais c dx vai ser igual à integral de ax mais b dividido por esse fator ao quadrado, raiz
do módulo de A, x mais b ao quadrado, mais esse fator. Bem, esse fator aqui é o delta, que a gente conhece lá das equações do segundo grau. Na verdade é menos delta, né? Porque delta é b ao quadrado menos 4ac. Então ali a gente tem menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Tá bom, pessoal? Dx. Então agora basta tomar U igual a raiz do módulo de A vezes x mais b para obter uma integral do tipo integral de cu mais d dividido por u ao quadrado mais um carinha, uma constante qualquer aqui, d, que a gente já sabe ser delta sobre 4a menos delta sobre 4a deu. E aqui a gente pode utilizar essas fórmulas aqui de cima, tanto essa quanto essa. Por quê, pessoal? Porque no nosso denominador agora a gente tem u ao quadrado menos delta sobre 4a. Ah, professor, lá em cima a gente tem mais a ao quadrado e aqui a gente tem menos o número. Verdade, mas como nossa forma quadrática ela é irredutível, o nosso delta ele é negativo. Então, como a forma quadrática é irredutível, temos que delta é negativo. Ou seja, se delta é negativo, a gente tem que menos delta sobre 4a é positivo, e isso implica que menos delta sobre 4a vai ser igual a um cara qualquer, você pode chamar de d, por exemplo, ao quadrado. Tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente termina o passo 5. Se você tiver fatores quadráticos não repetidos, o que você faz? Bem, para cada fator quadrático não repetido, naquela soma vai aparecer um termo desse tipo aqui, onde o seu denominador é o seu fator quadrático não repetido e o seu numerador é um polinômio de grau 1. Para obter os coeficientes, a gente faz a mesma coisa, a gente escreve assim, faz o denominador comum, vai montar um sistema, resolver o sistema para obter os coeficientes. Tá bom? Depois que a gente obteve os coeficientes, a integral de r de x sobre qx é a soma dessas integrais. Como a gente resolve as integrais? Bem, integrais desse tipo aqui a gente sabe resolver, elas vão ser o ln de um cara. Integrais desse tipo a gente sabe resolver. Integrais desse tipo aqui e desse tipo aqui, a gente utiliza essa formulazinha para resolver. E as outras integrais que vão surgir são as integrais assim e assim. Quando a gente tem x no numerador e um polinômio de grau 2 no denominador, x ao quadrado mais a ao quadrado. E aí a gente utiliza essa substituição. Beleza? O que pode acontecer fora disso? Bem, pode acontecer fora disso é que suas formas quadráticas não sejam tão bonitinhas. Então, se suas formas quadráticas não são bonitas, no final você vai ter que calcular integrais desse tipo. Mas nesses casos, a gente vai completar quadrados. Beleza? Se você completou quadrados, você vai fazer a sua forma quadrática se tornar uma coisa desse tipo ou desse tipo aqui. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra o passo 5
E, por último, mas não menos importante, a gente tem o passo 6, que, como você já deve imaginar, é o caso mais geral, é se que possui fatores quadráticos repetidos Então, se ele possui fatores quadráticos repetidos, a gente tem que o nosso Q de x, ele vai ser um produto de fatores lineares, que podem ou não ser repetidos. Então, vamos colocar um expoente aqui que pode ou não ser maior que 1. Quantos fatores quadráticos? Vários, vai depender do seu polinômio Q. E agora os fatores quadráticos, eles também podem ser repetidos. Ou seja, a gente pode ter expoentes aqui maiores do que 1. Beleza? Então aqui a gente vai ter um S1 e a gente vai ter outros fatores quadráticos que podem ou não ser repetidos. Beleza? Como que a gente faz nesse caso? Bem, para os fatores lineares, a gente vai proceder como nos passos 3 e 4. Para o fator linear, para um fator quadrático, porém, que vai ser do tipo QI x ao quadrado mais PI x mais OI elevado a SI, a gente vai proceder como no passo 5, se SI for 1. Fazemos como no passo 5. Se SI for igual a 1. Se o SI for maior que 1, ou seja, se esse fator quadrático for repetido, então a nossa ideia é fazer parecido com o passo 4. Então, para o fator QI vezes x ao quadrado, QI vezes x ao quadrado mais PI vezes x mais OI elevado a SI, a gente tem em asterisco os seguintes termos. Então, se a gente tem um fator quadrático repetido, onde esse SI ele é maior que 1, então, para esse fator, a gente vai ter vários termos. Então, a gente vai ter um A1 x mais B1 dividido pelo nosso fator quadrático. Então, a gente vai ter A1x B1 dividido por ele. E a gente vai ter um termo para cada expoente. Então, a gente vai ter um ASI x mais BSI. Esse SI aqui é um subíndice, né, pessoal? Então, vamos diminuir ele. Dividido por esse camarada aqui, elevado a SI. Então, se
o expoente é 2, a gente vai ter 2 parcelas. Se o expoente é 3, a gente vai ter 3 parcelas. Se o expoente é 4, então para essa forma quadrática a gente vai ter 4 parcelas. E assim, respectivamente, como a gente já fez no passo 4 para os polinômios, para os fatores lineares. Então, para encerrar a aula de hoje, só mais um exemplo. Então, por exemplo, se o nosso r de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 e o nosso q de x é igual a x vezes x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 vezes x ao quadrado mais 1 ao cubo. Então, quando a gente fatorar o polinômio q, a gente obtiver essa expressão aqui para ele. Então, notem que a gente tem um fator quadrático repetido, que é o último, tem grau 3, tem expoente 3. Então, o que a gente tem? Então, r de x dividido por q de x vai ser igual a, um fator linear normal, então A1 dividido por x, mais um outro fator linear, então A2 dividido por x menos 1, um fator quadrático que não é repetido, o expoente dele é 1, então para esse fator quadrático a gente vai ter A3x mais A4, isso tudo dividido pela fator, mais, para esse cara aqui, esse aqui é um fator quadrático repetido, então, como o expoente é 3, vão aparecer 3 parcelas aqui na soma. A primeira, A5x mais A6, dividido por x ao quadrado mais 1, mais A7x mais A8 dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado, mais A9x mais A10 dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então aqui, pessoal, a gente dividiu esse nosso integrando nessas frações parciais aqui. Beleza? Então, para calcular a integral de r de x dividido por q de x, basta a gente calcular as integrais dessas frações, que são bem mais simples do que a nossa fração inicial, e aí somar os valores que a gente obtiver. Beleza? Novamente, para resolver essas frações, para resolver essas integrais, não tem problema. Então aqui a gente tem, aqui é o ln, aqui é o ln. Aqui a gente vai ter que completar quadrados, mas a gente faz completa quadrados e resolve. Aqui a gente tem, no caso, que a gente já viu lá em cima, então essa aqui é fácil de resolver. Para essa aqui também a gente vai utilizar as mesmas estratégias que a gente utilizou no passo anterior, que era o passo 5. Beleza, pessoal? Então, qual é a ideia do nosso método de frações parciais? A ideia aqui é a seguinte: se a gente quiser calcular a integral de p de x dividido por q de x, a gente vai ter alguns passos. O primeiro passo é verificar o grau de p e o grau de q. Se o nosso numerador tiver um grau maior ou igual que o denominador, então a gente faz a divisão e a gente vai dividir a nossa integral em duas. Numa integral de polinômios, a integral de s de x dx, mais uma outra integral, que continua sendo uma fração, só que nesse caso, o nosso numerador tem o grau estritamente menor que o nosso denominador, beleza? Então, esse grau é estritamente menor do que esse grau aqui, tá bom? Então,
Agora, a gente precisa, essa integral que é fácil de calcular, a gente quer calcular essa integral de cá. Como a gente faz para calcular ela? O passo 2 é o passo mais difícil. A gente precisa fatorar o quê? Então, o que significa fatorar? A gente vai escrever ele como sendo o produto ou uma multiplicação de fatores lineares, que são polinômios do primeiro grau, equações do primeiro grau, e fatores quadráticos irredutíveis, que são equações do segundo grau, onde o delta, b ao quadrado menos 4ac, ele é negativo, tá bom? Então, aqui a gente vai escrever o nosso denominador como sendo a multiplicação de equações do primeiro grau e equações do segundo grau com delta negativo. E isso é sempre possível. Ser sempre possível não significa que é fácil, mas é sempre possível. Como a gente faz para poder fatorar esse polinômio Q? Para fatorar o polinômio Q, em geral, a gente utiliza uma raiz desse polinômio. Então, se você já conhece uma raiz do polinômio, então quando você divide o Q por x menos essa raiz, você vai ter resto zero. Então, você consegue já colocar esse fator x menos 1 em evidência. E você diminuiu o grau. E você continua repetindo esse processo. Então, se eu sei uma raiz, eu fatoro ela. Então, aqui agora, eu preciso de uma outra raiz. Então, eu tenho uma outra raiz, eu fatoro ele. E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então, utilizar as raízes do polinômio para fatorar esse polinômio é a melhor estratégia. Em geral, nos exercícios, na prova, quando vocês tiverem que realmente calcular na mão, fatorar na mão um polinômio, vocês sempre vão ter ou uma raiz ou um polinômio bem simples, que você consiga utilizar alguma propriedade dele para fatorar, porque em geral, dado um polinômio qualquer, fatorar ele não é uma coisa muito trivial. Mas, nesse nosso curso, sempre que a gente tiver que fazer a fatoração, vai ser uma coisa tranquila. Vocês podem ficar de boa quanto a isso, tá bom? Agora sim, então agora a gente já tem a gente quer calcular a integral de r de x dividido por q, e a gente já tem uma fatoração de q. Então a gente tem 4 casos. O primeiro caso é quando o q possui apenas fatores lineares não repetidos. Então, se ele só possui fatores lineares não repetidos, a gente vai escrever o nosso integrando como sendo a soma de frações desses tipos, a1 dividido pelo fator linear. Então, para cada fator linear, uma fração. Essas aqui são chamadas de frações lineares. Se eu tiver algum fator linear repetido, então eu vou no passo 4, e naquela soma anterior, em vez de eu ter uma parcela para cada fator, eu vou ter, para os fatores repetidos, várias parcelas. E essas parcelas são desse tipo aqui. Então, para um fator repetido, para esse fator aqui, se ele for repetido, eu vou ter todas essas frações parciais. Próximo caso, bem, quando eu tiver fatores quadráticos. Se eu possuir fatores quadráticos, então para cada fator quadrático não repetido, eu vou ter uma fração parcial desse tipo aqui. O meu numerador vai ser uma equação do primeiro grau, enquanto que o meu denominador ele é um polinômio de grau 2, tá bom? E se as formas quadráticas, os fatores quadráticos são repetidos, então para um fator quadrático repetido, eu vou ter várias parcelas, todas bem parecidas. O que muda é que o meu denominador ele vai ganhando um expoente. Então, pessoal, a partir do momento que eu escrevi o meu integrando como sendo a soma dessas frações parciais, calcular a integral é igual calcular a integral dessas frações parciais, que são bem mais simples. Beleza? Então, o que o método das frações parciais ele faz para a gente? Ele nos ajuda a simplificar o integrando. Então, em vez da gente ter uma fração complicada, a gente vai ter uma soma de frações simples. Então, essas frações simples a gente consegue resolver elas sem muito problema. Isso quer dizer que não vai dar trabalho? Não, pode ser trabalhoso, mas é possível. Entre aspas, fácil. É só fazer as continhas. Beleza, pessoal? Exemplos. Se vocês quiserem mais exemplos, hoje eu não calculei nenhuma integral aqui propriamente, porque o assunto é longo. Então, para mais exemplos, eu recomendo que vocês deem uma olhada na seção 7.1
deixa eu olhar aqui no livro, na seção 7.4 do nosso livro. Lá ele fala sobre as frações parciais, lá ele dá vários exemplos, então olhem os exemplos e recomendo também que vocês façam o máximo de exercícios possíveis. Os exercícios estão ficando aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês na nossa próxima aula, na segunda-feira. Vocês podem me perguntar. Se vocês quiserem, a gente pode fazer algum exercício junto lá. E bons estudos para todos. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.